Fala galera, sejam bem-vindos a essa aula. Vamos falar aí um pouco mais sobre iluminação, beleza? Então, nessa aula de iluminação, a gente vai tratar aí da ambientação de uma arte, tá? A gente vai ter dois módulos aqui no curso. Um vai ser arte sem iluminação, que foi onde eu comecei, e depois agora, né, o que o mercado está se adaptando, que são artes com iluminação e tudo mais, tá? Então, eu vou trazer aí umas dicas de iluminação. Espero que vocês consigam, né, aprender alguma coisa aqui nessa aula, mas a prática mesmo e o mais agressivo vai ser dentro das criações dos flyers, tá? Então aqui é só para passar um conceito para vocês pegarem algumas dicas, mas o conteúdo, digamos, o maior conteúdo, tá ligado? O maior conteúdo vai ser dentro das aulas dos flyers. Então, sem enrolação, vamos vir aqui para dentro do Photoshop. Já que dentro do Photoshop a gente tem essa arte aqui do Paulinho, tá? Então eu vou ensinar para vocês essa função de iluminação aqui, ó. Notamos que a gente tem essas iluminações, vocês viram, ó, iluminação do corpo dele. E nós temos mais essa iluminação aqui para deixar aqui mais escuro. E depois a gente tem brilhos ao lado, uma pesquisa de cores, uma iluminação para deixar um pouco mais escuro. E atrás nós também temos dois tipos de brilho. Então temos dois, isso, ó. Calma que tem mais um brilho perdido por aqui. Que a gente já aqui. Então, a gente tem a arte seca assim, seria uma arte sem iluminação. E depois a gente começa a aplicar todas as iluminações. E a arte começa a pegar alguma cor, alguma coisa a mais, ó. Estourado, que fica tudo bem casado, né? Fica bem bonito mesmo. Então, ó, mais uma iluminação aqui atrás. Depois as outras iluminações de apoio, e só essa pesquisa de cores aqui já dá uma textura legal, beleza? Então a gente vai recriar isso aqui. Vamos abrir um novo arquivo. Esse arquivo ele tem 1080 de largura por 1350 de altura, resolução é 72 polegadas, tá? Então tem essa arte aqui, depois eu vou falar um pouco mais sobre ela. Não postei ela ainda no feed, mas vamos falar sobre. Vamos começar a pegar os elementos dessa arte aqui e levar para lá, tá? A gente tem um fundo preto, então vamos pintar esse fundo aqui de preto, ó. Fundo preto. Como eu pintei, coloquei o preto aqui, então pintei o preto na cor primária, Alt Delete em cima da camada, perfeito. Vamos desbloquear ela e colocar o nome de background, tá? Background, perfeito, a gente já tem o nosso background. Depois eu busquei uma foto genérica aí de favela, né, no Google. Então essa foto genérica da favela aqui, ó, podem notar, ela tá aqui, ela já é um pouco tremida também. Então coloquei ela no fundo e adicionei. Isso aqui vai ser uma mini aula de criação também, tá? Adicionei uma luminosidade nela aqui, beleza, tá? Após isso, a gente já começou a partir para a foto do Paulinho, tá? Então aqui na foto do Paulinho, ó, eu vou mover essa foto daqui e a gente vai jogar ela aqui em cima. Notem que ela não foi totalmente recortada, ó, ela tá com essa borda vermelha porque eu utilizei ela basicamente aqui, ó, então eu não precisei cortar mais. Então notem, galera, que essa arte ela ainda tem uma iluminação um pouco vermelha aqui. Como eu ia utilizar o laranja, então não faria sentido eu mudar tanto. Então eu continuei deixando essa imagem no canto, recortei ela, fiz o tratamento câmera raw, ó. Imagem sem raw, imagem com raw. Eu deixei, vocês podem ver que ele tá mais laranja que sem, eu deixei ele mais, né, mais pálido, mais branco e bem mais nítido. A gente nota que com as ferramentas de textura ela ficou muito mais nítida e tal. Então, é basicamente isso. E depois disso, eu só vou importar esses textos para a gente já ter eles aqui, tá? Isso eu vou ensinar para vocês certinho, tudo na aula de criação, não convém agora. Mas eu só vou importar aqui os textos para ficar certinho. Então, a gente posiciona os textos aqui. A gente já tem os textos, beleza. A arte ficaria assim. Então, aqui eu vou botar textos, ó, textos. E aqui vai ser background, tá? Então, background. Então, quando eu comecei assim, eu já tinha a ideia de fazer tudo na tonalidade laranja, tá? Então, os primeiros passos não foram essas iluminações aqui de trás, onde a gente tem. Então, já vou excluir essas camadas que a gente não usa, ó, tá? O primeiro passo não foi as iluminações de trás dele, foi as iluminações da frente para mim poder ambientar direitinho. Então, aqui eu já vou tirando essas daqui, ó. Foi essas duas iluminações aqui, ó, galera. Foram esses dois flares aqui, tá? Esse primeiro flare
e esse segundo flare. Essas foram as duas primeiras iluminações. Eu sempre começo jogando as iluminações da frente para mim poder sentir, entender como é que vai ficar a iluminação geral, tá? Hugo, como é que a gente consegue esses flares? Beleza, a gente vai começar eles do zero. A gente vai vir no Google e vamos jogar flare. Simples assim, a gente jogou flare. A gente pode criar tanto do zero esses flares como pegar eles aqui dentro do Google. Então quando a gente joga flare aqui, a gente já filtra pelo tamanho grande, tá, galera? Flare, Photoshop. A gente já filtra pelo tamanho grande e a gente vai achar algum flare grande aí, tá? É basicamente esse flare aqui que eu utilizei, então, ó, vamos salvar ele. Vamos puxar ele para dentro do Photoshop aqui e posicionar. Claro, a gente vai ter que estourar, né? Como ele é iluminação, não tem problema. A gente estourou ele aqui e a gente vai mudar o Blend Mode dele para divisão. Notem que o flare já deu o brilho que a gente precisava. Então a gente aumenta muito mais para dar esse brilho, né, estourado. Então aqui a gente tem o flare, Ctrl J a gente aumenta a luminosidade dele, mais um Ctrl J a gente puxar esse flare aqui para baixo, para a gente ter ele aqui. Então esses aqui são os dois flares desse lado, que vão ficar aqui. Notem que esses daqui eles são um pouquinho mais fracos, tá? Mas isso aí, indiferente, isso aí vai da nossa composição e das nossas ideias mesmo, tá? Vamos puxar esse flare um pouco mais para cá. E vamos puxar um pouquinho mais esse Paulinho. Não, tranquilo aqui. Então, beleza, a gente já tem o flare 1 e tem o flare 2 posicionados nos cantos aqui. A gente pode até puxar um pouco mais para cá. Ou até mesmo aumentar, né? O que a gente vai fazer, Daniel, para enfraquecer um pouquinho mais esses flares, tá? A gente cria uma pasta dos flares. Coloca aqui. Flares, tá? Beleza, vamos jogar uma camada de ajustes de brilho, vamos clipar nela e vamos, ó, a gente consegue deixar ela mais estourada ou mais fraquinha, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, e vamos dar uma diminuída um pouquinho aqui no contraste, aumenta um pouquinho o contraste. Vamos adicionar um matiz saturação, vamos clipar também e vamos, ó, puxar elas um pouquinho mais para fraquinho, ó. Poderíamos trocar de cor também os flares, né? Isso aqui é muito massa, ó. Se a gente quiser deixar mais vermelho, ó, se a gente quiser deixar bem vermelho, rosa, a gente pode fazer isso também, tá? Só criei um ajuste de matiz saturação e clipei nos flares. Simples. Aqui matiz saturação eu troco cor e eu clipei ela nos flares, né? Então aqui eu vou zerar. Então só para vocês entenderem, a gente pode deixar ele muito mais vibrante, pode deixar ele zerado, né? Que vai ficar totalmente PB. Mas a gente só vai diminuir um pouquinho a vibração deles, ó. Pouca coisa, vamos diminuir uns menos 15%. Beleza, a gente já tem os flares aqui. O que a gente vai fazer agora para a gente começar a ambientar melhor a nossa arte, beleza? A gente vai jogar as iluminações que vem de trás do artista. Notamos que aqui, ó, nessa imagem dele já tem um brilho nessa parte e ele já tem um brilho aqui atrás dessa parte do rosto. Então aqui a gente vai jogar um ponto de iluminação. Em cima do background a gente vai criar uma layer nova. Vamos pegar o pincel no redondo macio, tá? E vamos aumentar ele até ele ficar no tamanho mais ou menos assim, tá? Não fora da nossa área de trabalho, tá? Vamos diminuir o fluxo aqui, ó, para 95, só um pouquinho. E a gente vai dar um clique, 2 cliques, 3 cliques, beleza? A gente já deu 3 cliques com a cor branca, porque essa é a cor que a gente vai estourar atrás dele. Vamos bloquear os flares aqui, galera, senão eles ficam se movendo, tá? E vamos aqui para nossa camada de cor branca. Essa camada de cor branca, quando a gente faz assim, a gente vai mover para cima, ela vai ficar com essas bordas quadradas. A gente vem em filtro, desfoque e desfoque gaussiano, porque o desfoque gaussiano ele pega as bordas e expande. Então, ele acaba cortando essas bordas, tá? E a gente vai posicionar essa iluminação atrás do Paulinho. Vamos usar um Ctrl J para ela ficar mais estourada. Ctrl T nas duas aqui, né? Selecionamos as duas. E vamos deixar ele bem aqui atrás, ó, nessa parte onde estoura no rosto dele, tá? A gente tem que entender essas paradas, então vou dar um Ctrl E, ó. Vocês notem que eu tô com as duas selecionadas, Ctrl E, eu uni as duas iluminações, filtro, desfoque gaussiano para finalizar a borda ali, ó. Vamos só aqui, beleza. O que vocês têm que analisar para fazer uma ambientação legal? Aonde tá vindo a iluminação, tá? Aonde tem a iluminação e só posicionar. Se a gente posicionasse aqui, nem ia ficar nada a ver, porque tem uma iluminação atrás e aqui ainda tá marcado o corpo dele, tá?
Então esse é o primeiro ponto de luz atrás do nosso artista. O que esse ponto de luz tem a ver? A gente está posicionando ele mais para esse lado aqui por causa do rosto e por causa dessas manchas no braço aqui, tá? Depois que a gente cria esse primeiro ponto de luz, a gente muda o blend mode dele para divisão, para a gente conseguir ainda ter uma tonalidade aqui da favela atrás, tá? E a gente vai para o próximo passo, que é um passo muito importante, que é colorir dentro do próprio artista, tá? Porque a gente tem uma iluminação vindo de trás, então ela tem que estar cobrindo as bordas aí do canto do corpo dele. Então a gente vem na camada aqui, ó, do Paulinho. Vou botar aqui, Paulinho também. A gente dá 2 cliques aqui ao lado, vai abrir o estilo de camada. A gente vai colocar aqui, ó, a gente pode usar sombra interna, tá? Ou brilho interno, ó, que aí vai dar a mesma, praticamente a mesma funcionalidade. Então, ó, opacidade 100%, aí o tamanho a gente vai... Mas vamos trabalhar com brilho interno, tá? Então, a gente deixa opacidade 100%, normal. Podemos até, ó, divisão vai dar um pouquinho. A gente tem a questão do desfoque e a questão do tamanho. Então, a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. A gente vai deixar com que a luz invada totalmente o corpo dele, que fique feio assim mesmo. A gente pode até diminuir um pouquinho mais o desfoque, ó, e colocar mais para dentro do corpo. Então, notem que ficou um sol totalmente forçado aqui, mas essa é a ideia, tá? Então, a gente dá um OK e ficou assim. A gente vai em cima da camada de brilho interno, clica com o botão direito e vamos colocar aqui, ó, criar camada, tá? Ele vai criar uma camada sobre o Paulinho, então a gente tem o controle total dessa camada aqui. E aí a gente vai fazer uma parada. Lembra que eu ensinei nas últimas aulas lá sobre adicionar máscara de camada? A gente vai adicionar uma máscara de camada e vai pintar ela toda de preto. Então a gente pega o pincel e pinta essa máscara de camada toda de preto. Notem que o preto ocultou o branco aqui, que é o brilho. Depois a gente vai inverter o nosso pincel, a gente vai diminuir ele e vamos deixar o fluxo em torno de uns 80%. Tá? O fluxo ele é a taxa que faz a expansão, né, da iluminação e a dureza do pincel também. Então a gente vai deixar o fluxo em 80% e vamos somente aonde tem a luz estourando. Notem que se a luz está estourando aqui atrás do branco, aqui, ó, a gente tem que ter uma iluminação no Paulinho, correto? Ó, alguns cliques. Aqui já está fugindo um pouco, a gente pode tirar, inverter o pincel no X, né? E dar uma tiradinha da iluminação. E mesma coisa no pescoço e na ponta da orelha dele. Vamos com o pincel na cor branca e a gente vai fazendo alguns cliques, ó. Vamos sumindo ali, ó, com os detalhes, fazendo que a iluminação tá batendo na orelha dele. Então, como que não vai estar pegando aqui também? Não faz sentido, né? Aqui a gente pode só colocar um pouquinho. Beleza. Agora a gente vem aqui pro braço e o que a gente vai fazer agora? Como aqui não tem tanto brilho focado, a gente vai diminuir a opacidade e a gente vai dar só alguns cliques, porque ele não vai ficar todo branco que nem ficou nessa borda, mas ele tem que pegar um pouco de luz, né? Então aqui a gente pode dar mais uns cliques, vamos aumentar 100% e vamos finalizar aqui bem feito, ó, aqui. Isso aqui é muito importante, galera. Ó, aqui a gente tem que deixar bem feito. E agora a gente começa a vazar para dentro, ó. Vamos 21 e a gente vai começar a vazar um pouco para dentro do corpo dele aqui também, essa questão da iluminação. Aqui a gente vai vazar um pouco, ó, porque ele tá pegando o brilho, e aqui também, tá? Então esse é o passo 1 da iluminação, fazer, né, essa borda na volta, ó, galera, ó, como já deu uma casada junto com o fundo, o brilho tá batendo, tá soltando por cima, perfeito. O que a gente faz após isso? Vamos clicar novamente aqui e vamos adicionar outro brilho interno, só que na cor laranja, porque essa cor que está vindo daqui, ó. Vamos pegar um laranja. Ok, vamos diminuir um pouco, ó. Diminuir um pouco. Ok, mesma coisa. Botão direito, criar camada, ele vai criar uma camada de laranja, máscara de camada. Lembraram daquela que eu ensinei também? Alt, Delete, Ctrl, Delete? Então, a gente vai clicar aqui na camada da máscara de camada. Com Alt, Delete, ele pintou toda a máscara de camada pra gente, porque a gente está na cor preta no Alt. Ctrl, deixou aparecendo. Alt, Delete, apagou. Beleza? Aqui, galera, a gente vai fazer também, só que com um brilho um pouquinho mais forte aos lados. Então, a gente vai na máscara de camada, cor preta, com o pincel, né? E a gente vai dar alguns cliques aqui, ó. Por quê? Para dar esse efeito laranjado também, fraquinho.
Mas também, ó, no cabelo dele aqui a gente pode tirar um pouco, porque o sol bate, a iluminação bate daqui e bate de baixo. Então a moral é a gente deixar aqui, ó, um pouquinho pro lado aqui. Olha a diferença. Podemos até reduzir um pouco a opacidade aqui, ó, para não ficar tão forte, em torno de uns 50, 45%, beleza? Então é basicamente isso. A gente já tem duas iluminações, uma iluminação de trás, a outra iluminação. E a gente vai colocar agora outros pontos de iluminação. Eu vou fazer uma parada diferenciada. Vamos duplicar essa iluminação branca e vamos jogar ela para o outro lado também. Para a gente treinar a técnica, tá? Não aconselho vocês fazerem tanta iluminação e tanto brilho, algo do tipo. Mas vamos colocar aqui só para a gente treinar essa iluminação branca que a gente colocou, tá? Então, ó, tem a iluminação branca aqui. E temos uma iluminação branca aqui. Vamos voltar para nossa... Ó, brilho interno branco aqui, né? Vamos pegar a máscara de camada na cor branca e, ó, vamos aumentar a opacidade e vamos começar a jogar aqui dentro do Paulinho também, ó, a iluminação com pincel branco na orelha dele. Pode ver que eu marquei bastante a orelha, não deveria ter marcado, né? Aqui tá bem marcado também, que não deveria, que é só um respingo. Então, a gente pega o preto e tira a coloração. Basicamente isso, a gente tem que entender os focos de luz. Vem uma luz de trás, então a luz tem que bater nos ombros. Só que pense comigo, aqui a gente tem uma luz, ó, eu vou desbloquear essa luz do flare aqui de baixo. Vamos ver como é que fica sem um flare. Ó, a gente pode até tirar, deixar somente um flare. Esse flare aqui de baixo, galera... A gente pode deixar ele um pouquinho mais pra cá para não ficar tão forte, tá? Pense comigo, essa iluminação aqui tá batendo no braço. Essa aqui bate em cima, até vamos puxar ela um pouquinho mais pra cá, ó. Essa aqui bate em cima. Uma coisa que eu vou fazer agora vai ser duplicar essa de baixo, colocar ela mais pra cima aqui também, ó, pra fazer sentido, tá? Pegar um pouco na fonte também. E o que que acontece, galera? Aqui nessa região do braço dele tá pegando iluminação, ok? Atrás pegando iluminação, aqui, ok, tudo certinho. Só que aqui não tem iluminação, então a gente vai deixar aqui mais escuro. Como a gente faz isso? A gente vai criar uma camada, ela já vai vir clipada, tá? Porque as de cima estão clipadas também. A gente vai pegar essa superexposição aqui e notem, ó, que eu venho aqui na camada do Paulinho, aí eu tenho que clicar e converter ela em objeto rasterizado, tá? Esse é um problema porque quando a gente faz isso, a gente perde todos os efeitos, tipo câmera raw e tudo da imagem. Então o que que a gente faz? A gente duplica a nossa camada, deixamos a de baixo aqui, ó, Paulinho câmera raw, e a gente tira a visualização dela. A de cima a gente clica com o botão direito e rasteriza ela, e aí a gente pode aplicar, ó, como deixar uma parte mais escura da imagem, ó. Eu vou clicar várias vezes, vocês podem ver que consumiu, deixou bem preto, tá? Então a ideia é deixar com essa região fique mais escura mesmo, tá? Então a gente vai diminuir a exposição e a gente vai dar alguns cliques aqui embaixo, ó, por dentro do braço e na região aqui do abdômen, onde tem a corrente, as tatuagens dele, a gente vai deixar mais escura, tá? Então a gente deu esses cliques, a gente pode até visualizar, ó, sem e com, ó, o preto ali nessa região aqui e essa região de baixo. Beleza, aí a gente pode dar mais uns cliques ainda, ó, galera, dar mais uns cliques nessa região, por quê? Iluminação bateu aqui, iluminação bateu nos braços e aqui tem que estar mais escuro, porque não faz sentido, não tem um foco de luz para ela dar com tanto brilho quanto o resto do corpo. Pode dar alguns cliques no rosto dele aqui, no meio do rosto também, porque a iluminação não bate aqui, ó, na parte do cabelo, tá? E é basicamente isso. Esse é o primeiro passo da iluminação, é uma iluminação bem simples, mas é para vocês entenderem que sempre tem que ter um ponto de luz quando for fazer iluminação, gente. Não precisa de iluminação em todas, tá? É que nem nessa daqui, vou explicar essa aqui novamente para vocês, ó. Essa arte aqui, eu tenho uma textura da frente, ó, que é uma textura deixando esses desenhos aqui. E também eu tenho aqui, ó, uma iluminação, que é essa iluminação do canto, ó, vocês podem ver que é só um pincel na cor de divisão. E tenho um modo de pesquisa, perfeito, vamos aqui para baixo, e aqui entra os brilhos, ó. Ó, o que que acontece? Aqui atrás eu tenho essa iluminação. Vocês estão vendo, ó, iluminação, ponto de luz 1, que é vermelho com branco. Ponto de luz 1. Aqui abaixo eu tenho outra iluminação, ó, que
são as iluminações das fotos. E tem essa iluminação aqui, ó. Só deixa eu localizar pra gente. Iluminações das fotos. Tem esse ponto de luz junto dessa iluminação aqui, ó. Tá? O que acontece? Essa imagem já vinha com essa borda aqui. Eu joguei uma iluminação para ser contínua a borda. E depois joguei uma outra iluminação por cima dessa borda, tá? Para pegar um brilho atrás do meu artista, porque ele já tinha esse brilho vermelho aqui no rosto, tá? Então, feito isso, eu tenho que começar a pensar, putz, se aqui bate uma iluminação, eu tenho que começar a caracterizar aqui dentro, né? Então, eu localizei meu artista e fiz aquele passo que eu ensinei ali a resenha. Criei um brilho interno, né? Na cor vermelha e apliquei sobre ele, ó. Um brilho vermelho aqui na volta, aplicado. Depois, um brilho branco, que foi esse brilho mais forte, ó, onde a iluminação pega mais forte, no dedo e tudo mais. Depois, eu coloquei um brilho em cima dele e mexi em algumas curvas aqui. E aí, o resultado ficou assim, junto com o brilho de cima, que foi um dos primeiros que eu criei, que nem eu falo, para ter a direção, tá? E uma exposiçãozinha. Fechou. Depois larguei um outro brilho vermelho e a arte já ficou aqui onde está estourando tem brilho e aqui, galera, eu apliquei para ficar mais escuro nessa região. Porque se o brilho bate aqui, essa região naturalmente é mais escura, tá? E aqui eu joguei essa iluminação vermelha, ó, no final também para dar uma textualizada legal também. Isso aqui foi uma collab que eu fiz junto com o Ioka, é um cara muito bom, ele manja muito de Photoshop. Tá? E aí aqui, ó, depois a gente jogou uma parte preta embaixo, a gente poderia até fazer nessa do Paulinho, por exemplo, aqui em cima, ó, cria uma camada nova, pega o pincel na cor preta, tá? Então a gente inverte as cores e a gente pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui é bem interessante, aí a gente bota um Blend Mode, pode até botar, nem precisa nem mudar o Blend Mode, a gente só vai arrumar um pouquinho mais aqui, tirar a opacidade, e a gente vai sempre deixar uma basezinha mais escura, ó. Sempre uma basezinha mais escura. Normalmente a galera da área sempre faz esse círculo para poder jogar algumas informações aqui, como um rodapé ou algo do tipo, tá? Então espero que vocês tenham entendido. Essa é a parte 1 de iluminação. A próxima a gente cria alguma do zero. E é basicamente isso. Não precisa exagerar na iluminação, porque fazendo algo simples vocês notam que fica bem bonito. Mas vai ter bastante conteúdo sobre iluminação aqui e principalmente nas aulas e nas lives, que a gente sempre fala muito sobre iluminação. Então espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Vamos vir aqui para a tela. Espero que vocês tenham gostado. É basicamente isso. A aula 1 vai ter parte 2 e vai ter alguns convidados aí que os caras são muito bons em iluminação e eu agradeço vocês aí por estar acompanhando, tá? Então, qualquer dúvida coloca aqui embaixo e é isso, vamos para a próxima aula e valeu!